Boa noite a todos. Já estamos em clima de Natal, né? Essa música é uma música que fala desse amor tão grande de Deus. Inclusive eu quero convidar todos para nos ajudar nas decorações, ou na decoração de Natal. Talvez no próximo sábado, já estamos em novembro, finalzinho de ano, né? E algumas considerações. Porque sempre que nós decoramos a igreja com enfeites natalinos, sempre alguém pergunta, mas vocês acreditam que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? Daí a resposta sempre é a mesma, claro que não, né? Isto é, o calendário 25 de dezembro, ele foi convencionado apenas, né? Convencionado para uma comemoração. Eu sempre uso o exemplo da minha mãe, que ela não... a certidão de nascimento dela foi feita no dia do casamento, né? Então olharam para a cara dela e disseram, deve ter 15 anos, deve ter nascido em setembro. E escreveram assim a data, porque não tinha uma data precisa. E no caso também do Natal, é uma data convencionada. Também não adoramos o Deus Sol, tá? Que tem as seitas que ficam procurando pelo em ovo, né? Então a gente cultua o Senhor no domingo, por quê? Porque é o dia da ressurreição do Senhor, né? Então somente por isso. E a igreja primitiva também se reunia aos domingos, então nós seguimos só por tradição, essa tradição. Mas não tem nada relacionado a Deus Sol, não tem nada relacionado a decreto de algum imperador romano. Nós não somos idólatras, nós não aderimos a nenhuma espécie de paganismo. Nós comemoramos o Natal porque reconhecemos que o Senhor Jesus foi enviado para morrer pelos nossos pecados, para nos libertar das nossas culpas, né? Então, no próximo sábado, podemos já organizar a igreja para que ela fique bonita, né? O salão, com estes enfeites natalinos. E nós vamos cantar, então, algumas canções que nos lembram a história de Jesus, o que Jesus fez por nós. Mas antes, porém, vamos cantar uma canção consagrando este momento de adoração, de culto e louvor ao nosso Deus. Este momento separei para te adorar, Senhor. Este momento separei para te adorar, Senhor, ouvir a sua voz, sentir o teu amor, a minha vida em
Vamos orar. Cada um pode dizer uma frase de adoração e de louvor a Deus, né? Conforme sentir no seu coração. Hoje você declarou que veio aqui com o coração agradecido, né? Separou esses momentos para adorar, para ouvir a voz do Senhor. Então fale algo ao Senhor, fale algo que está no seu coração. Vamos dar alguns momentos, cada um pode falar alguma coisa ao Senhor, uma frase em adoração, em louvor ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor, eu te louvo, Deus, pelo teu grande amor nas nossas vidas, ó Deus, e te agradeço, ó Deus, imensamente por isso, Senhor Jesus, mesmo sem entender, sem merecer, ó Deus. Obrigada, Deus, amém. Amém. Senhor, te agradeço pelo seu cuidado por nós, Pai. Adoramos o teu nome, Pai, adoramos a Ti e te pedimos, ó Pai, que a gente possa sempre estar com o Senhor na sua presença. Amém. Amém, Senhor. Senhor, muito obrigada pelo teu cuidado, Deus. Amém. Senhor, obrigado pela sua graça. Amém, Senhor. Senhor, Deus bom e benigno, muito obrigado, Senhor. Amém. Deus, cremos que não há Deus maior e nem melhor que o Senhor dos Exércitos, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Amém, Senhor Jesus. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pelo cuidado e pelas oportunidades que tem aberto em nossas vidas, Pai. Amém. Senhor, louvamos pelo Senhor ser a nossa segurança, Senhor, por confiar plenamente nas tuas virtudes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus, estamos aqui na sua presença, Senhor. Te agradecer, Senhor, porque mesmo nós sendo pecadores, o Senhor nos ama muito de tal forma, Senhor. Verdade, Senhor. Senhor, obrigada pela saúde que nos dá, apesar desse ano, de tantas doenças, o Senhor tem cuidado de nós. Obrigada, Senhor. Amém, Senhor Jesus. Santo e eterno Deus, muito obrigado. Reconhecemos, ó Deus, que o culto só tem significado na Tua presença, com a Tua presença, com a Tua manifestação, com a manifestação da Tua glória, da Tua graça no nosso meio. Viemos para Te adorar, para Te servir, para Te exaltar, ó Deus, e pedimos que o Teu Espírito, então, toque nos nossos corações, nos abençoe, que a Tua ação seja, Senhor, manifesta neste lugar, que possamos perceber a Sua presença manifesta, porque sabemos que é a Tua presença que transforma, que liberta, que cura, que salva, quando abrimos a Ti o nosso coração. Nos abençoe e aceite, Senhor, o nosso louvor, e que todo impedimento, que toda dor, que toda angústia, que tudo aquilo, ó Deus, que de alguma maneira crie um obstáculo, ó Deus, que caia por terra neste momento e que possamos sentir, perceber e apresentar ao Senhor a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor. Tem uma canção que fala da grandiosidade da obra de Deus, né? Se eu fosse contar aquilo que o Senhor fez, é algo grandioso, algo tremendo que Ele fez por cada um de nós. Vamos louvar ao Senhor com essa canção. Talvez alguns não conheçam, mas é uma oportunidade para aprender essa música. Amém, amém. Agora eu voltei lá na minha adolescência, né? Essa é uma canção bastante bonita, bastante antiga,
Porém, música antiga é louvor e adoração a Deus, né? Hoje existe a tal da moda, né? Qual a música que está na moda para se cantar. Mas os hinos clássicos são aqueles que nunca deixam de ter o seu valor na adoração ao nosso Senhor. Vamos cantar mais uma canção que fala assim, ó, só de ouvir a sua voz, né? Quem aqui já ouviu a voz de Deus? Alguém já ouviu a voz de Deus aqui? Porque a Bíblia fala, né, que nós ouvimos a voz de Deus. E Deus nos manda o Espírito Santo que testifica no nosso coração e nós recebemos orientação de Deus para tantas coisas. Por quê? Porque nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E o Espírito Santo, ele se comunica. Ele é uma pessoa, um ser pessoal. Não é uma energia, né? Não é algo místico, mas ele é alguém que vive em nós, que nos toca, que fala conosco. Vamos cantar? A Bíblia nos diz que Jesus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, porque Jesus é Deus. Jesus é Deus. E ele, o que ele fez? Ele esvaziou-se a si mesmo, esvaziou-se da sua glória e veio a este mundo. E nesse mundo, ele nasceu num berço humilde. E tudo isso ele fez por nós. Vamos cantar essa canção. Deitaram na palha o corpinho seu.
fiéis por mim, amando-me sempre, guardando-me assim. A todos os meninos, venga proteção e leva-nos todos à sua mansão. Quando Jesus veio também, ele foi escolhido, o lugar escolhido para ele foi um dos lugares mais insignificantes, podemos dizer. E dali, de Belém, terra do pão, ali nasceu o nosso Senhor e Salvador Jesus. Pequena vila de Belém, repousa em teu domínio, enquanto os anjos lá nos céus estão a refugir. Porém nas tuas terras expande eterna luz, incomparável divinal, nasceu o bom Jesus. Da Virgem Mãe nasceu Jesus, vós anjos dai a Deus, louvor aos homens proclamai, as novas lá dos céus, estrelas matutinas, em vosso resplendor, vibrando os ares publicai, de Deus eterno amor. O dom glorioso divinal, nenhum alarde faz, assim aos homens o Senhor concede graça e paz. Sereno e muito humilde, vem ele ao mundo assim, trazendo a todos redenção, mostrando amor sem fim, trazendo a todos redenção, mostrando amor sem fim. Vamos louvar ainda ao Senhor, exaltando o nosso Salvador com essa canção. Cristo é meu, porque Ele transforma o nosso coração, a nossa vida, a nossa existência. Cristo é meu, sim, Cristo é meu, minha vida se transformou, desde
Como é bom ter o Senhor morando no nosso coração, né? Os irmãos podem descer, nós vamos abrir a nossa Bíblia, meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus, no livro de 1 Samuel, no capítulo 4, mantenha a sua Bíblia aberta, e hoje nós vamos falar sobre a geração Icabode. Estava pensando num título, né? Geração Icabode. E um segundo título que eu coloquei, Icabode, a geração que perdeu o brilho. Muito embora tenha acontecido há tanto tempo, na época ainda do profeta Samuel, nós conseguimos enxergar nos dias de hoje muito do que aconteceu naquela época. Toda a palavra de Deus, ela é escrita para a nossa edificação, e ela é atual, ela serve para nós. Você abre a Bíblia, você estuda a Bíblia, e a palavra de Deus, ela é aplicada à nossa realidade através do Espírito Santo, que é o verdadeiro autor da Bíblia. Deus usou homens inspirados, Deus usou as qualificações de cada homem, mas é o Espírito Santo que é o verdadeiro autor e é aquele que faz a aplicação e é aquele que interpreta as Escrituras Sagradas, que faz com que faça sentido dentro de nós. E nós vamos entender o que aconteceu naquela época. O povo de Deus foi em guerra, em batalha contra os filisteus, que era um povo inimigo do povo de Deus. E nessa ida, essa guerra, essa batalha contra os filisteus, eles foram derrotados. Tiveram uma primeira derrota e ficaram muito abalados com isso. E começaram a pensar como que eles poderiam reverter aquela situação de derrota. E as reflexões e as conclusões que eles chegaram nos ajudam também a pensar nos momentos em que nós estamos tentando conquistar algumas vitórias para a nossa vida. Quando nós estamos buscando algum significado, algum sentido para a vida da gente. Quando nós nos sentimos também derrotados diante de circunstâncias adversas que vêm sobre a nossa vida. Então nós vamos ler, diz assim: e veio a palavra de Samuel a todo Israel. E Israel saiu a peleja contra os filisteus e acampou-se junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afec. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E, estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque
Feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E o povo de Israel, então, começou a ter uma série de questionamentos relacionados à batalha. Uma coisa interessante é que nós encontramos aqui alguns símbolos. No versículo 1 diz assim que o povo Israel saiu à peleja contra os filisteus e acampou-se junto a Ebenezer. Ebenezer tem um significado interessante. O que significa Ebenezer? Ebenezer significa a presença do Senhor. Ebenezer indica o fato de que Deus está conosco. Então eles se sentiam muito seguros. Estavam em Ebenezer, enquanto os filisteus estavam em Afec, que significa cidade fortificada, fortaleza. E seguros da presença de Deus, do Ebenezer, do Senhor conosco, abençoando, eles foram para essa guerra e receberam uma derrota muito forte naquele momento. E eles começaram a se questionar: por que será que Deus permitiu que o seu povo, que tem a promessa da presença do Senhor, tivesse sido derrotado naquela batalha, né? Diz assim a palavra de Deus: e voltando-se o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Muitas vezes nós temos esse questionamento na cabeça da gente, né? Nós estamos fazendo tudo certo, nós estamos na igreja, nós carregamos a nossa Bíblia debaixo do braço, né? Muitos até têm uma cruz assim que colocam no pescoço. Nós cantamos os nossos hinos, nós nos reunimos na igreja, nos louvores. Por que será que veio essa derrota? E a pergunta deles é a mesma, né? Eles pensaram assim: o que aconteceu? Será que o Senhor nos abandonou? Inclusive eles dizem assim: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Eles estavam angustiados com essa situação. E nós temos algumas afirmações a fazer e queremos aplicar essas afirmações ao nosso dia a dia, à nossa vida. A primeira afirmação é que símbolos religiosos não substituem a integridade diante de Deus. Aquele povo saiu à guerra, o exército saiu em guerra, baseados no fato de que eles estavam num lugar que tinha um grande símbolo de vitória. Ebenezer, o Senhor está conosco, o Senhor nos acompanha, afinal nós somos povo de Deus. E eles pensaram: vamos imaginar uma forma de vencermos os filisteus. E eles disseram o seguinte: tragamos de Siló, porque antes de Jerusalém ser constituída a capital do reino, Siló era o centro de adoração do povo. Então vamos trazer lá do nosso centro de adoração a Arca da Aliança do Senhor e venha no meio de nós para que nos livre das mãos do inimigo. Eles pensaram: vamos pegar a arca, e daí nós pegamos o exército e vamos contra os filisteus novamente. E a arca representava o quê para aquele povo, lembram? Representava a presença de Deus. Lembram quando eles passaram o Jordão e os sacerdotes carregaram a arca e o Jordão se abre e eles passam, porque lá dentro da arca tinha 3 coisas. Alguém lembra? As tábuas da lei dentro da arca, as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão, aquela vara que floresceu. Então simbolizava a lei do Senhor, as tábuas da lei, a liderança de Moisés, né? E o suprimento do Senhor, o maná,
e a vara de Arão, que seria o símbolo de autoridade. Então eles estavam com o símbolo da presença de Deus, com todos os símbolos da sua religiosidade, e eles carregaram aquela arca para o meio da batalha, porque imaginaram o quê? Que aqueles símbolos religiosos iriam ser suficientes para fazer com que eles se tornassem vitoriosos na batalha. E diz a palavra de Deus: enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. Mas a nossa primeira afirmação, irmãos, símbolos religiosos não substituem uma vida de integridade diante de Deus. Você pode ser religioso, você pode ter as tábuas da lei carregadas na mão, você pode ter o maná ali simbolizando a provisão de Deus, você pode ter a vara de Arão simbolizando que você tem autoridade, que o povo tem autoridade, porque é povo de Deus, porque tudo aquilo simbolizava uma história, porque todo símbolo aponta para a história, uma história de proteção do Senhor. Mas se você não tiver vida com Deus, integridade diante de Deus, você pode pegar todos esses símbolos religiosos, porque eles não vão ter significado algum. Templo é símbolo, ceia do Senhor é símbolo, batismo é símbolo, carregar uma Bíblia é símbolo, ter uma vestimenta é símbolo, ter um peixinho do cristianismo na porta é símbolo, ter um vocabulário que o identifica como crente é símbolo. Mas nenhum símbolo substitui o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus. Ontem eu fiquei muito triste, todos ficaram muito comovidos com a morte daquela cantora, e eu particularmente fiquei muito comovido, porque eu olhei para aquela menina, quando ela começou, né, que mostraram imagens do início dela, com 14 anos de idade, uma compositora, uma menina com uma voz tremenda, grandiosa, linda, uma menina que cresceu dentro da comunidade videira e depois foi para a Assembleia de Deus e aprendeu. Eu lembrei dos nossos aqui, Bia, né? Todos aprenderam a cantar com playback, né? Lembram quando vocês sofriam com aqueles playbacks? E foram afinados, né, com o playback, a gente repetindo tantas vezes e aprendendo a cantar para louvar a Deus, para adorar a Deus, para servir a Deus. E daí eu vejo aquela moça, eu me lembrei das minhas filhas, né? Eu me lembrei das crianças da igreja e me lembrei assim do talento de cada uma e de cada um dos rapazes também. E o caminho que essa moça tomou, né? Porque eu fiquei vendo as letras que falam de traição, que valorizam a amante, que valorizam a pessoa se casando com um e pensando no outro, que falam de traição, que falam de um empoderamento feminino direcionado para a promiscuidade sexual. E ao mesmo tempo ela estava envolta com toda a simbologia evangélica, porque ela ia na igreja, e na igreja, se aparecer algum famoso, normalmente o pastor ou a pessoa que está liderando muitas vezes se deixa influenciar por isso e manda que venha à frente, e ela mesmo naquela situação fazendo profecias para o seu marido, e cada gravação que a gente vê na internet, ela cantando louvores ao Senhor, cantando músicas de adoração. Que salada naquela cabeça. Símbolos religiosos, como canções, como cantor cristão, como ir na igreja, não substituem um relacionamento de integridade diante de Deus,
Integridade é quando você não se apega àquilo que você faz como liturgia, como ritual, mas você se apega àquilo que você faz no seu quarto, de joelhos, buscando a Deus, adorando a Deus, e que se transforma no dia a dia em comportamento ético, comportamento correto. Existem canções desse estilo musical, é chamado de sofrência, que eu fico profundamente envergonhado só de ouvir. E não é que eu sou puritano, mas que normaliza diante de toda a sociedade a promiscuidade, a traição, ser amante, ser traído, trair, se separar. E quando eu ouvi tudo aquilo envolto de uma embalagem dos símbolos cristãos, realmente eu fiquei muito triste. Porque aquela moça poderia ser uma das minhas filhas. De repente, fazendo uma carreira artística, né? Elas estão meio envolvidas aí com teatro, com música, com arte, e com coral, e com gravações, e com escolas de arte. Como é importante ter tido um encontro genuíno com o Senhor Jesus, porque aquele que está com o Senhor, ele quer viver em integridade diante do Senhor. O povo de Israel se apegou aos símbolos, pegou a arca, se fundamentou no fato de que lá dentro estavam os mandamentos. Tem gente que ama mais aos mandamentos do que ama a Deus, que é o autor. Tem gente que ama mais o maná do que ama a Deus, que é aquele que o dá. Tem gente que ama mais aquele sentimento de autoridade, em nome de Jesus. Mas se você não tiver vida com Jesus, é só uma palavra. E aquele povo então pegou a Arca da Aliança, colocou no meio do exército e foi para a batalha. Pensou, agora nós vamos vencer. E nós temos a segunda afirmação, irmãos. Líderes religiosos não substituem o relacionamento pessoal que cada um deve ter com Deus. Outra coisa na qual eles se apegaram era na sua liderança. Diz a palavra de Deus que os dois filhos de Eli era o sacerdote, e os dois filhos de Eli estavam na sucessão sacerdotal, seriam aqueles que substituiriam o grande sacerdote Eli. E eles estavam ali com a Arca da Aliança de Deus. Então imagine, eles tinham os símbolos, eles tinham uma liderança que ia à frente carregando a arca. Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Os irmãos sabem quem são Ofni e Finéias? Ofni e Finéias eram filhos de Eli, e eles sabiam fazer todo o ritual. Eles sabiam como é que tinha que carregar a arca, eles sabiam como é que fazia os sacrifícios, eles sabiam citar toda a lei judaica, eles sabiam qual era o procedimento que eles teriam que fazer depois da morte do pai deles, né? Como sacerdotes no meio do povo. Eles estavam envoltos em todo aquele ministério sacerdotal, e eles foram à frente na batalha também com a arca, que representava a presença de Deus, a glória de Deus, a manifestação de Deus. Só que tem uma palavra, quando Ofni e Finéias aparecem pela primeira vez na Bíblia, sabe o que diz? O versículo, no capítulo 2 de 1 Samuel, Ofni e Finéias eram filhos de Belial. Significa filhos de Belial, filhos do maligno. E não conheciam ao Senhor. Isto é, você pode ser um pastor, você pode ser um sacerdote, você pode ter todo o preparo acadêmico para conduzir um povo,
Você pode ter todo o status e Deus olhar para você e dizer: filho de Belial, que não conhece ao Senhor. E aquele povo se apegou ao fato de que estavam agora com a arca, estavam agora com 2 líderes, filhos do grande Eli, e foram então para a batalha. E daí nós temos a nossa terceira afirmação: cultos impactantes não substituem a adoração genuína e pessoal que cada um deve ter com Deus. Porque quando eles foram para a batalha, então pela segunda vez, estavam convictos da vitória, carregando a arca, dentro da arca as tábuas da lei, o maná, a vara de Arão. Carregando a arca estavam 2 grandes líderes, Ofni e Finéias, e o povo foi junto, e se lembraram então de que Deus havia dado muitas vitórias ao povo, carregando a arca em meio às batalhas, e eles começaram a louvar. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. Imagine que maravilhoso esse culto, hein? Né? Eles tinham tudo para ser vitoriosos. E cantavam, gritavam com grande júbilo. E era tanta gente que o chão tremia. Aquele exército tinha convicção: nós temos tudo, tudo. E a palavra diz assim que os filisteus, que eram os inimigos, ouvindo a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e por isso os filisteus se atemorizaram. Porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais: ai de nós! Tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós! Quem nos livrará da mão desses grandiosos deuses? Estes são os deuses que feriram os egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir aos hebreus, como eles serviram a vós. Sede, pois, homens e pelejai. O culto era tão grandioso e tão poderoso, o júbilo era tão grandioso, a terra tremia, o inimigo ouvia os louvores e tremiam também. E começaram a dizer: vamos ser homens, vamos ser corajosos, para que nós não sejamos seus servos. E nós aprendemos, irmãos, que fachada não traz vitória, não substitui o verdadeiro relacionamento com Deus. Tinha um homem muito simples, um pregador, que se tornou um ícone na pregação mundial. E ele, sempre que ele ia pregar, sabe que pessoas o acompanhavam, né? Oh, o pastor estará pregando em tal lugar, em tal ginásio, em tal igreja. E o povo ia para lá, os borbotões. E junto com o povo, ia 2 velhinhas, que ficavam ali na frente. E enquanto o reverendo estava pregando, evangelizando, anunciando a palavra, aquelas velhinhas, elas, sabe o que elas faziam? Ficavam assim, dormindo. E em todos os cultos a mesma coisa. Eu quero pensar que quando eu vejo alguém dormindo aqui na igreja, que estejam na mesma situação daquelas velhinhas, porque quando aquelas velhinhas morreram, alguém chegou para o pregador e disse assim: graças a Deus o senhor se livrou. Imagine pregar toda vez com as velhinhas dormindo.
Ele falou, aquelas duas velhinhas eram o esteio do meu ministério, porque elas me acompanharam desde o começo. E era eu começar a pregar, elas começavam a interceder, a orar, a buscar a Deus. Com a morte, ele havia perdido muito do esteio e do sustentáculo do seu ministério, porque elas viviam vida de oração, vida de oração. Por isso que eu falei, né? Tomara que quando algum irmão dá uma cochilada, não seja cochilada, seja oração, né? Pedindo ao Senhor, abençoe o pregador, sendo o sustentáculo do ministério. Aquele culto, irmãos, era só fachada. E nós temos então a quarta afirmação: nem símbolos, nem líderes, nem cultos impactantes conseguem infligir derrotas aos inimigos de Deus. Eles estavam seguros por causa dos seus símbolos, eles estavam seguros por causa dos seus líderes, eles estavam seguros porque eles fizeram aquele culto impactante, jubiloso. Mas a palavra de Deus diz assim: então pelejaram os filisteus e Israel, ferido, fugindo cada um para a sua tenda. E foi tão grande o estrago que caíram de Israel 30.000 homens de pé. Com tudo aquilo, a derrota, na primeira derrota, quando eles não levaram a arca, quando eles não levaram os seus líderes, quando eles não se fiaram nos seus símbolos, eles tinham perdido 4.000 homens. Agora, na segunda batalha, eles perderam 30.000 homens. E quando a gente pensa em exército, significa que a juventude da nação foi dizimada naquilo, foi destruída, porque eles estavam fundamentados numa falsa percepção daquilo que seja uma vida com Deus, uma vida espiritual. A espiritualidade, ela começa no indivíduo e na sua relação no quarto diante de Deus. E ela não é espalhafatosa. Às vezes os símbolos só têm significado, às vezes não sempre. Os símbolos, eles só têm significado diante de uma vida reta, íntegra, temente a Deus e que se desvia do mal. Senão é só símbolo. E sabe aquela arca na qual eles se fiavam? E foi tomada a arca de Deus. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram na batalha. E a conclusão que nós temos, colocar no seu coração, que a primeira coisa que você deve fazer na sua vida é estabelecer um relacionamento de intimidade com Deus. Não adianta bater no peito e dizer assim: Senhor, eu sou dizimista, Senhor, eu faço os meus rituais, Senhor, eu faço isso, eu faço aquilo, Senhor, eu carrego a Tua palavra, Senhor, o meu vocabulário é tal. Se você não tem os joelhos calejados diante de Deus em adoração e serviço ao nosso Deus. Eu chamei essa geração de geração Icabode, e nós temos um motivo para isso, nós vamos mostrar agora. Porque primeiro teve a geração de Eli, né, o sacerdote que não soube educar os seus filhos. Depois teve a geração de Ofni e Finéias, que nem sequer conheciam a Deus. Mas daí aconteceu algo interessante. Então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló. E trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. E chegando-se ele, eis que Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, olhando para o caminho.
porquanto o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aquele homem a anunciar isto na cidade, toda a cidade gritou. E Eli, ouvindo os gritos, disse: que alvoroço é esse? Então chegou aquele homem apressadamente e veio e o anunciou a Eli. Era Eli da idade de 98 anos, e estavam os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: que coisa sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as notícias e disse: 3 notícias ele trouxe. Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo. Além disso, também os seus 2 filhos, Ofne e Finéias, morreram. E a arca de Deus foi tomada. Se fosse cada um de nós assim, recebendo 3 notícias, a nação perdeu uma batalha, você perdeu os seus 2 únicos filhos e a arca da aliança foi tomada. Qual seria a notícia mais impactante para você? Oi? A morte dos filhos. Será que é o que aconteceu com Eli? Tem gente que é tão religiosa, mas tão religiosa, que é capaz de morrer por causa da arca, que é capaz de morrer por causa das tábuas da lei, que é capaz de morrer por causa do maná que estava dentro da arca, que é capaz de morrer por causa da vara de Arão, que é capaz de morrer porque tomaram a arca, símbolo da presença de Deus, e sequer suspirar, porque morreram os seus filhos. Diz a palavra de Deus: e sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Eu sou de uma geração em que os filhos de pastores, a grande maioria, se desviaram. Eu conheço filhos de pastores que desapareceram no mundo. Eu conheço filhos de pastores que juraram nunca mais entrar numa igreja. Eu conheço filhos de pastores que se tornaram as pessoas mais ateias e perversas que eu já vi. Esses tempos veio um pastor aqui, já é falecido, e ele me falou: meu filho mora aqui perto. Ele nunca mais quis saber de pisar na porta de uma igreja. A minha mãe trabalhou na casa ou melhor, foi a minha tia que trabalhou, irmã da minha mãe, na casa de pastores que batiam tanto nos seus filhos por qualquer coisa, que eles chegavam a urinar nas calças, de tanto apanhar, porque não estavam fazendo aquilo que o grande pastor havia dito que eles deveriam fazer. Pessoas que abandonaram a fé, porque para aqueles homens e para aquelas famílias, a igreja era mais importante do que o relacionamento com os seus filhos. E os símbolos religiosos eram mais importantes do que a educação dos seus filhos. E porque não conseguiram mostrar na vida prática o amor que deve ser estabelecido em primeiro lugar com a sua família. A palavra de Deus diz assim que se alguém almeja o episcopado, excelente obra deseja, mas deve ser casado com uma mulher, né? Mas diz que deve ser casado com uma mulher e devem ter a sua família sobre sujeição e obediência, porque se o indivíduo não sabe educar a sua própria família,
como que ele vai ensinar o povo de Deus, a família de Deus, a igreja do Senhor. Eli, quando ouviu falar da derrota do povo de Deus, quando ouviu falar da morte dos filhos, mas quando ouviu falar que os símbolos religiosos tinham sido tomados pelos inimigos, daí ele caiu para trás e quebrou o pescoço. Uma das coisas que os líderes religiosos devem entender é que Deus não precisa deles. É fácil ver isso. Os irmãos sabem o que aconteceu com a arca que foi tomada pelos... A arca que era símbolo da presença de Deus, que foi tomada pelos filisteus? Os irmãos sabem? Aconteceu o seguinte: eles não sabiam o que fazer com a arca, porque a arca só estava trazendo prejuízo para aquele povo que não conhecia Deus. Eles pegaram a arca, símbolo da presença de Deus, e colocaram do lado do deus Dagon. E daí, quando eles foram lá de manhã para ver o que tinha acontecido, Dagon tinha caído, arrebentado, estava sem cabeça. E daí eles pegaram aquela arca, chamaram os seus feiticeiros, os seus sábios, e disseram: o que nós fazemos com isso? Daí Deus, porque eles roubaram a arca do Senhor, Deus deu um presente para eles. Qual que foi o presente? Qual foi a praga? Espero que ninguém nunca sofra desse mal. Deus concedeu aos filisteus uma praga, que eram hemorroidas. Todos foram feridos com hemorroidas. E as hemorroidas eram tão intensas que havia um clamor no meio dos filisteus, e eles choravam. E eles diziam: o que fazemos? É a arca. Até que eles conseguiram devolver a arca de Deus, símbolo da presença de Deus, ao povo de Deus. Eli devia entender que Deus não precisa dele para cuidar dos seus símbolos. Mas ele tinha mais preocupação com o seu ministério do que com a sua família. E é por isso que a palavra de Deus diz que os seus filhos, que faziam todos os serviços religiosos, eles não conheciam o Deus de Israel. Mas aconteceu mais um fato. A nora de Eli, esposa de Finéias, estava grávida, próxima do parto. E ouvindo estas notícias, ela ouviu então que o povo tinha sido derrotado, que o marido dela tinha morrido, que o cunhado tinha morrido, que a arca tinha sido tomada. Quando ela ouviu essas notícias de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe vieram. E ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: não temas, pois deste à luz um filho. Ela, porém, não respondeu nem fez caso disso. Parece que cuidar de filho não era o forte deles, né? O forte deles era a arca, o forte deles era a religiosidade, o forte deles era o culto, em último lugar, os filhos. Tem gente que se preocupa tanto com atos religiosos, né? E diz a palavra de Deus: e chamou ao menino Icabode, dizendo: de Israel se foi a glória. Porque a arca de Deus foi tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. E disse: de Israel a glória é levada, presa, pois é tomada a arca de Deus. Portanto, essa criança se chamará Icabode. A mensagem que nós trouxemos hoje, estamos trazendo, fala da geração Icabode. E sabe qual que é a geração Icabode? É a geração que valoriza os símbolos
e desvaloriza os princípios e a integridade diante de Deus. É a geração cujos pais estão vendo os seus filhos se perdendo dentro da igreja. Esses dias morreu um pastor, uma pessoa que eu conheci na minha adolescência, tem a minha idade, 58 anos, e a filha dele entrou na Universidade Federal, foi ver como é que estava a menina, né? Porque ela conheceu a menina quando era criança. E aquela criança, aquela menina, hoje uma moça, com todas as pautas favoráveis ao aborto, ao homossexualismo, as pautas de esquerda, em oposição ao cristianismo, e o seu pai, pastor. E quando ele está doente, ela escreve: pai, nós brigamos muito porque discordamos em muitas coisas, mas ainda eu te amo. Totalmente pervertida na sua percepção de mundo. A maior derrota de um pastor é não conseguir educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. A maior derrota de uma família dentro da igreja é ser tão íntegra com os símbolos e tão relapsa com os filhos. Porque não consegue conduzir os seus filhos à presença de Jesus. Se tem um presente que você vai deixar para os seus filhos, é um relacionamento íntegro, pessoal, significativo, com um Deus real que se manifesta. E hoje, há o surgimento de uma geração Icabode, onde a glória de Deus se foi. Porque os nossos filhos, nós que somos pais, né? E aqueles que serão pais, estão sendo bombardeados dioturnamente na tentativa de apagar Cristo da história. Falar mal de pastores, falar mal de igrejas, falar mal da Bíblia. Muitos dessa geração sucumbem. Por isso, se nós queremos dar algo para os nossos filhos, é relacionamento vivo com Deus. E o que é relacionamento vivo com Deus? Você é a luz dentro da sua casa. E daí o seu filho tem que olhar para a sua cara e dizer: olha, Jesus está nesse homem. Jesus está nas suas decisões. Jesus está nas suas palavras. Jesus está na vida dessa mulher, da minha mãe. Eu vejo ali. E por mais que o mundo inteiro diga que é uma mentira, eu vejo nela que Jesus é a verdade. Porque transformou essa vida. E sabe o que a gente faz com esses símbolos que são só exterioridades? Deixa como segundo plano. Em primeiro lugar, vida com Deus. Para que nós não sejamos como Eli, impactado pelos símbolos e descuidado em relação aos seus próprios filhos, que estão aí numa batalha. E nós somos a retaguarda dessa batalha, para ajudá-los. Eu gosto muito dos cultos de oração aqui na igreja, que em todos os cultos, né? Não é muita gente que vem, não, mas em todos os cultos, o principal pedido, que é? Miriam, qual que é o principal pedido? Pela família, pelos filhos. Nós não imaginamos o impacto disso. A Miriam pedindo pelos seus filhos, pelos seus netos, a Bia pedindo pelos seus filhos, pelos seus netos, por aquelas pessoas que ela ama, né?
a Fernanda, o Mateus, o Israel, todo mundo que está aqui pedindo pelas pessoas que amam, pela família, né? Inclusive vocês podem pedir pelos seus filhos, pelos seus netos, já, sabia? Mesmo ainda não tendo. Porque Deus já vai preparando o caminho para que sejam abençoados. E sabe por que eles estão com vocês ainda hoje? Vivos. Porque eles não fazem parte da geração Icabode. A geração sem a glória de Deus. Porque Deus iluminou os seus corações. E Deus tem protegido. Deus protege no trânsito. Deus protege dos perigos da criminalidade. Quando a gente sai da rua para fora, nós estamos sujeitos a tudo isso. Mas tem alguém orando pela família, 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 tem alguém pedindo a proteção de Deus, e o Senhor que atende as orações olha lá de cima, manda seus anjos, opera através do seu Espírito, protege, cuida. Nosso Deus é muito bom. Quero dizer, irmãos, que nós temos muita religião e muitos símbolos. E as pessoas passam por cima da palavra de Deus por seus próprios motivos. A Bíblia tem sido reescrita pelos pastores, que estão sendo traidores da palavra. Quando querem dar um jeitinho para que o homossexualismo não seja pecado, quando querem dar um jeitinho para o feminismo ser estabelecido dentro da igreja, que é uma pauta pagã, quando querem dar um jeitinho para que possam abortar, quando querem dar um jeitinho olhando para a Bíblia, né? E daí aquele monte de símbolos para todos os lados. Mas a derrota iminente na vida, porque falta relacionamento com Deus, falta intimidade com Deus. Que as nossas vidas sejam vidas como foi a vida de Samuel, o menino que transformou toda essa situação. Porque Samuel tinha uma mãe chamada Ana, e o que Ana disse? Ela chega diante do sacerdote Eli, e diz: sacerdote, por este menino eu orei ao Senhor. E o Senhor atendeu a minha oração. Por isso eu o entreguei ao Senhor por todos os dias da sua vida. E assim que o menino desmamou, ela foi até o templo, até a casa de Deus, consagrou o seu filho ao Senhor. E ali o menino aprendeu a ouvir a voz de Deus. E diz a palavra de Deus que naquele tempo a palavra era rara. Mas desde que Samuel começou a falar, a palavra de Deus começou a se manifestar novamente no meio do povo. Nós temos dois caminhos para os nossos. Uma geração de Samuel ou uma geração de Icabode. Para nós termos uma geração de Samuel, precisamos consagrar os nossos filhos a Deus, de verdade, ensinando o caminho que deve andar. Ensinando não com a boca, apenas, mas com o exemplo de vida. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nos exorta, que nos toca. Nós vimos a grande derrota do Teu povo, porque confiaram nos símbolos e negligenciaram a intimidade com o Senhor. Nós pedimos que isso nunca aconteça conosco, Senhor. Que a nossa intimidade contigo seja em casa,
seja no trabalho, seja na escola, seja na igreja, no comportamento diário, no quarto, quando estamos sozinhos, intercedendo, que realmente estejamos com intimidade profunda contigo, com os joelhos dobrados, nos cultos de oração, não só como um símbolo, ó Deus, mas como um relacionamento vivo, aonde, Senhor, conseguimos ver a Tua face e podemos ser enchidos do Teu Espírito e da Tua glória. Esteja abençoando o Teu povo, esteja nos abençoando. Abençoe os nossos filhos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos cantar uma canção, se você veio preparado para o momento de entrega de dízimos e ofertas, poderá entregar, consagrar ao Senhor. Essa canção fala da geração de Samuel, que é a geração que depôs do trono aquele mau rei chamado Saul. E é aquela geração que ungiu a Davi como rei, segundo o coração de Deus. Aquela geração que fez com que a palavra de Deus voltasse. Aquela geração que fez com que o louvor se manifestasse novamente no meio do povo. E essa é a geração dos nossos filhos também. Eu sou fruto
Amém. Vamos nos colocar em pé. Então, é possível no próximo sábado a gente enfeitar, Bia? É? Então tá bom. Ó. Miriam também está chamada. Quem puder, venha, participe. Nós estamos com alguns enfeites, né? Já estamos chegando na época de Natal. Nos próximos domingos vamos cantar hinos natalinos, já festejando o Natal do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está bem próximo, né? A comemoração. Sexta-feira estamos reunidos em oração, e oração criou na minha mente, o Mateus, deixa eu explicar, né? O Mateus, ele me fez assistir um filme sem eu querer, filme que fazia muitos anos que eu olhava e dizia, não vou assistir isso, não vou assistir, não gosto. E daí eu resolvi assistir, chamado Efeito Borboleta, que traz a ideia de que o movimento da asinha da borboleta aqui pode causar lá do outro lado do planeta um vendaval. Então uma coisa meio esdrúxula, né? Mas daí eu fui pesquisar e descobri que isso daí já é matéria científica, né? E descobri também que é graças a essa chamada teoria do caos, que hoje em dia os nossos cientistas conseguem prever se vai chover, se não vai chover com maior precisão, né? Porque quando eu era criança se dizia que ia chover era porque ia fazer sol. Você lembra disso, Mi? Que houve uma época que previsão de tempo só dava errado. E depois de um tempo começou a dar certo. E é o resultado da teoria, que é uma teoria da física, e também que hoje nós temos computadores adequados, né? Que são supercomputadores que ajudam, né, em fazer com que os dados se cruzem. E isso se aplica também ao comportamento diário, à vida da gente. Porque nesse filme, uma ação causava um efeito, e é ficção, tá? Não é que eu acredito no filme, mas uma ação causava um efeito que transformava um monte de circunstâncias. E eu pensei, isso dá para ser aplicado em oração, né? Uma oração é que nem o efeito borboleta, tá? A gente está aqui orando e nós estamos, através da nossa relação com Deus e da nossa intimidade com Deus, e quando Deus nos diz sim, nós estamos modificando toda uma estrutura de ações decorrentes daquele momento que nós falamos com Deus. Então nós não imaginamos as transformações que nós causamos, porque dobramos os joelhos e oramos. Muito possivelmente, toda a estrutura familiar que nós temos hoje, a igreja, é resultado desse movimento impactante da oração, que transforma as circunstâncias, que transforma vidas, que protege, que cuida, que abençoa. Então, quero convidá-los para sexta-feira estar aqui, fazendo esse movimento tremendo de oração. Basta uma resposta e grandes transformações acontecem. E no sábado, então, podemos fazer um ensaio um pouco mais cedo, né? Vocês podem às 16 horas? Então, às 16 horas o ensaio, e depois do ensaio a gente arruma o salão. Amém? Muito bem. Domingo, culto em adoração ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor, reconhecemos que a oração transforma vidas, que a oração transforma acontecimentos, que a oração modifica circunstâncias, que a oração faz com que muitas coisas que seriam de uma maneira se transformem em bênção de outra maneira, porque sabemos que o Senhor tem o controle do universo. Nas tuas mãos está todo o poder, e o Senhor nos deu o privilégio de participarmos através da oração. Por isso nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos. Pedimos então a Deus que o Senhor esteja cuidando do teu povo durante essa semana, no trabalho,
na escola, nas suas atividades domésticas, ó Deus. Proteja, Senhor, da violência urbana, proteja no trânsito, ó Deus. Proteja, Senhor, toda a nossa família, ó Deus, todos aqueles da Tua igreja que andam pelas rodovias, ó Deus, que a Tua mão poderosa esteja ali agindo e protegendo, cuidando e livrando de todo mal. Dê força para o trabalho, dê o sustento. Obrigado pelo emprego que o Senhor tem concedido ao Teu povo, a cada um. Obrigado pelo emprego daquele rapaz que veio recentemente, que a mulher deu à luz agora, Senhor, e o Senhor concedeu um emprego para ele. Nós te louvamos, reconhecemos, ó Deus, que o Senhor atende, o Senhor ouve as orações e nós temos visto isso a cada momento. Pedimos então a Tua proteção, os Teus cuidados e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todo sempre. Amém.